Segundo dados da ONU, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos no mundo é atualmente de 962 milhões, um número que tende a aumentar nas próximas décadas. Em 2030, serão 1 bilhão e 400 milhões de idosos em todo o planeta. Em 2050, todas as regiões do mundo, com exceção da África, terão 1/4 de suas populações formadas por sêniores, que totalizarão 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. No Brasil, segundo dados do IBGE, a população idosa irá dobrar até 2042. Em 2017, as pessoas com mais de 60 anos representavam 28 milhões de habitantes, ou 13,5% da população. Em 2042, a projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232 milhões e meio de habitantes, sendo 57 milhões de idosos, o equivalente a 24,5% da população. Em um mundo que ainda supervaloriza e privilegia a juventude, começa-se a questionar qual é o espaço para os sêniores na sociedade. O ageísmo, ou a atitude que se toma com outros devido à sua idade, ainda é uma regra. E os cuidados e as políticas públicas destinadas aos mais velhos ainda não chegaram ao patamar desejado. Então, o que deve e precisa ser feito com relação aos idosos? Como países em geral e o Brasil em particular devem se preparar para o envelhecimento de sua população? Que ações governamentais e privadas devem ser empreendidas? Para falar da questão dos idosos e políticas públicas, o Diálogos na USP recebe agora os professores Egídio Doria, médico nefrologista do Hospital Universitário de São Paulo, responsável pelo programa de envelhecimento ativo da Universidade de São Paulo, o campus da capital, coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade, também da USP, e diretor do Centro Internacional de Longevidade. E a professora Marília Uvison, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, médica sanitarista, conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e também do Centro Internacional de Longevidade. Professores, muito obrigado, é um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado a você. Um prazer nosso, muito bom poder estar aqui. Muito bom mesmo, e será melhor ainda ao longo dessa próxima hora. Eu queria conversar com os senhores, começando por um termo que eu usei muito rapidamente agora na nossa apresentação, na minha apresentação, que é o ageísmo. O que é exatamente o ageísmo? E ele ainda é propagado hoje? Eu queria começar com o professor Egídio, a professora Marília. Tá? O que é esse ageísmo e como ele se dissemina na sociedade, professor Egídio? Então, ageísmo foi um termo criado em 1969 por um geriatra e gerontólogo norte-americano chamado Robert Butler, que faleceu em 2010, e que, à semelhança de sexism e racism, ele criou o ageism, que seria o ato de você criar estereótipos, geralmente negativos, ou discriminar uma pessoa ou um grupo de pessoas baseado na sua idade. Mas se nós percebermos, as descrições negativas do envelhecimento, elas datam de muito antes. Sim, não é de hoje, não é de hoje. A primeira descrição que nós temos do envelhecimento, ela data de 2500 a.C., um poeta egípcio que define o envelhecimento, ele acaba sua definição como algo penoso, em que vai se aproximando do fim da vida, os olhos vão enfraquecendo, a boca não pode mais falar, os ouvidos não conseguem ouvir, nada tem mais prazer. E isso foi sendo perpetuado ao longo das culturas. Mesmo na cultura helênica, greco-romana, nós tínhamos a descrição de um envelhecimento que é uma descrição negativa e foram sociedades que sempre valorizaram o jovem. Né? E continua existindo essa cultura ainda hoje em dia. Então, em 2016, a Organização Mundial de Saúde ela fez uma pesquisa com 87 mil idosos em mais de 50 países e mostrou que 60% das pessoas acima de 60 anos disseram ter sido vítimas de preconceito. E isso foi sendo replicado em outros estudos. Então, tem estudos feitos nos Estados Unidos e Canadá e que 80% da população canadense disse ter sido vítima de preconceito. Então, isso é muito sério, professora Marília. Quer dizer, ainda hoje, uma sociedade, pleno século XXI, com a população mundial envelhecendo... Com todas as transformações, né, que a sociedade enfrentou, vem vivendo, o que a gente chama da revolução da longevidade, né, um grande triunfo da sociedade. Ainda convivemos com isso. É porque também esta transformação toda, ela, de alguma forma, há um estranhamento, né, que a gente fala, é um país jovem de cabelos brancos, né, tem um paradoxo o tempo todo de que, às vezes, as próprias pessoas que envelhecem têm um certo preconceito de que não são velhos.
velhos, né? Não, eu quero viver para o resto da vida, quero ser eterno, mas não quero envelhecer. A gente sempre até brinca e fala, bom, a outra opção que você tem é morrer jovem, né? E essa a gente não quer. Mas a gente quer viver para sempre sem ficar velho, porque se eu te desse vida eterna, provavelmente você não gostaria também. Então, esta possibilidade de envelhecer e envelhecer bem, ela precisa ser debatida e discutida a partir do momento que a gente vive tanto. E não fazer, né? E não pensar como não envelhecer, quer dizer, como envelhecer bem, como reconhecer essa velhice como parte do curso de vida. E em vários países você tem histórias de preconceito e em alguns lugares uma violência maior. América Latina a gente vem tentando traduzir esse termo, né? Que é idadismo, etarismo. Você encontra idosismo, velhismo, você encontra tudo isso publicado, inclusive, mas o termo eidismo é muito utilizado, ele tem uma marca muito forte, é quase uma velhofobia em alguns momentos, em alguns lugares. Aquela história de você estar na rua, a gente fala brincando, mas acontece com a gente, né? Você vai entrar, vai no banco, vai um idoso na sua frente, fala, meu Deus, ele vai demorar, justo agora, por que ele não veio outra hora? Exatamente. E na realidade, sem perceber, nos meios, nos transportes, às vezes você tem idoso levando o neto para a escola, voltando, trabalhando, e você pensa automaticamente, mas por que tem esse monte de velho agora, aqui, justo na hora que eu, jovem, ou adulto, jovem, preciso correr? Então, esse mundo também tão rápido, né? Ele tem muita dificuldade de se encontrar com esse outro passar do tempo, né? Esse cronos, esse outro movimento que a velhice às vezes nos traz, de uma menor velocidade, eventualmente, ou de algumas questões que esse idoso vai construindo de outras formas na sua vida, no seu tempo, etc. E que muito frequentemente tem uma certa disputa, às vezes até intergeracional. Exatamente, né? Isso que eu ia comentar. Seja pelo emprego, seja, né, por qualquer outra coisa, que vai colocando esse idoso num lugar como se não fosse mais a época dele, como se não fosse o seu tempo, que não faz o menor sentido. Como se estivesse deslocado. Né? E é uma coisa curiosa que eu queria passar para o senhor Egi, mas só uma coisa curiosa, quer dizer, mesmo com essa cronologia, com o passar do tempo, se nós pararmos para pensar, 40 anos atrás, não é tanto tempo assim, uma pessoa de 50 anos era uma pessoa velha. Uma pessoa de 50 anos estava acabado, não arrumava emprego, não fazia nada, Hoje não, 50, 60, 70 anos, você vê pessoas ativíssimas. Mas ainda existe essa mentalidade. Planos B, planos C de vida, né? Eu virei docente aos 50 anos. Exatamente. Né? Plano... 50 novos 30. Mas continuam sendo ainda casos esporádicos, não é o comum. Se a gente é pega, o comum é ainda ter muita discriminação. E uma discriminação que ela é tanto pessoal, como a Maria falou, você não se auto-reconhece como um velho, com a idade que você tem. Você não aceita, então, a partir do momento que você omite a sua idade, isso é um ato discriminatório contra você mesmo. Você está tendo que omitir a sua idade por quê? Qual o motivo que te leva a mentir que você não tem? Não tenho 50, eu tenho 40, ou eu tenho 38. É porque você sabe que você vai sofrer algum impacto negativo pelo fato de você admitir que você tem 50 anos. Até o impacto tanto psicológico. Pode ser psicológico, mesmo, quanto pode... Certo. Tem a relação, o ageísmo interpessoal, que você se vê idoso no olho do outro. Então, você não se vê um idoso, mas quando o outro te olha, você vê na retina dele que você é um idoso. Então, essa relação interpessoal, e que aí tem muito essa alteração intergeracional, né, porque aqueles estereótipos negativos do envelhecimento, eles são inseridos em você muito precocemente na sua vida. Exemplificando, quando você lê um conto, quem é que representa o bruxo, a bruxa? A bruxa é representada por uma mulher velha e má. Sim. Então, aquele estereótipo que você cria em relação ao envelhecer, que o envelhecer é algo ranzinzo, que é algo improdutivo, que é uma vida que está associada à incapacidade, à perda da sua independência, da sua autonomia, tudo isso vem imbuído na imagem do envelhecer. Porque envelhecimento é associado à doença. A velhice do outro traz, né, esse espelho muito frequente. Essa reflexão. Então, por exemplo, o idoso muito doente, o idoso dependente, você fala, não, esse não é, eu não sou velho, eu não sou e isso, você não quer nem se aproximar daquilo. É verdade. E quem é que perpetra mais os atos de ageísmo? Justamente aquela população que está se aproximando da fase do envelhecer. São os indivíduos de 45, 50 anos. Quando ele começa a se aproximar daquela imagem que ele repudia, aí ele começa a ter as atitudes discriminatórias.
e as atitudes de preconceito. Quer dizer, na verdade, é uma autonegação. Né? É uma autonegação. Lembrando que todas as diversidades e todas as desigualdades postas, elas se exacerbam quando você soma elas. Então, se há uma questão racista, homofóbica, né, se tem uma questão, se você é negro, se você, né, vive numa condição pior, etc., a hora que você envelhece, essas coisas se somam, né? Então, as exclusões, elas vão elas se multiplicam. Multiplica, exponenciam aí, né? Mas como eu falei do ponto de vista coletivo, existem diversas pesquisas, Sociedade Americana de Aposentados, várias outras, que mostram, da Deloitte, que mostram que o atributo idade ele é encarado como algo negativo e não como algo positivo. A gente tem mania de achar que o empregador vai te ver um indivíduo mais velho como algo mais experiente. E que aquela experiência vai acrescentar. Deveria ser assim. Mas eles acabam encarando de uma outra forma. Porque eles acabam encarando a pessoa idosa como uma pessoa incapaz de se adaptar a um ambiente diverso, incapaz de aceitar mudanças no regime de trabalho. Então, o idoso é encarado como isso, incapaz de aprender, incapaz de ser criativo, de ter novas ideias. E diversos momentos na história fomentaram essa questão do preconceito pela idade. Primeiro foi a Revolução Industrial, que para você ter uma época em que a produção era importante, você tinha que ter força física. Então, o idoso não tinha força física. Então, como é que ele se encaixava dentro da Revolução Industrial? Depois foi a Revolução Tecnológica. Agora a Revolução Tecnológica, né? Que se ele não tiver... E declarações, né, como do Mark Zuckerberg, que diz que os jovens são mais sábios, os jovens são mais criativos, que a paz melhor da sua vida no meio dos seus 20 anos. O xamã não tem mais espaço, né? O xamã não tem mais espaço. Então, são vários momentos que fomentam essa questão. Porque também tem isso que a gente fala de que o velho você joga fora, né? O que você faz com uma coisa velha? E a gente fala, por exemplo, você é um velho de alma jovem. Quer dizer, nós estamos construindo assim, é um mas, né? Que você é capaz de até achar que é um elogio. Não, mas não é, você está reforçando o preconceito o tempo inteiro. Aí eu queria trazer isso para os senhores. O tempo todo. Porque, como o professor Egídio comentou, o preconceito parte até da própria pessoa. Quer dizer, tenho uma conhecida minha, uma colega professora, que dávamos aula no mesmo lugar, já mais de 60 anos. Uma vez estava na fila do banco e o filho estava com ela. Falou, você não vai na fila de idoso? Não vou de maneira nenhuma, achar que eu sou velha. Quer dizer, você recusa até essas, facilidades, digamos assim, direitos, mas facilidades de direitos que a sociedade acaba te dando. Mas com relação ao preconceito, eu queria trazer duas coisas para os senhores. O quanto a mídia reforça esse preconceito, o quanto o papel da mídia é perigoso ou chato, ou o nome que você dar nesse sentido, e quanto expressões como sênior, uma expressão que eu usei agora há pouco, inclusive, na apresentação, sênior, maior idade, melhor idade, sabe? Que é uma expressão que, sinceramente, eu não morro de amor. Pra quem, né? Pois melhor pra quem, cara? Idade de ouro. Idade de ouro, e por aí vai. O quanto essas coisas que parecem bacaninhas, parecem legais, não necessariamente são. Ou as próprias propagandas. Vindo do almoço agora, eu vi uma propaganda no rádio de um banco de duas senhorinhas. A voz, né? Você ouvia como... Mas a coisa também é estereotipada. O quanto reforça? Aí, no caso da professora Marília, da professora Egídio, o quanto esse pacote reforça o estereótipo? Essa questão dos estereótipos é fundamental de se discutir. A mídia tem papel absoluto nisso, né? Também não é por acaso que esta propaganda, por exemplo, eram com duas senhoras. Você vê na televisão, mexendo no celular e recomendando, porque também se olha para estas pessoas mais velhas, que hoje não são tão velhinhas, né? E o diminutivo também é um estereótipo, né? Perninha, bracinho, que bonitinho, olha que engraçadinho, você toma um banhinho hoje. Você olha para mim e fala, qual é o seu problema? Mas se você tivesse 90 anos, eu poderia achar normal fazer isso com você? Não faz sentido, né? Principalmente numa consulta médica, às vezes, né? Numa relação mais de cuidado, etc. Isso é muito comum. É uma senhorinha, não é uma senhora. É uma senhorinha. E ela tá bonitinha, já tomou banhinho, olha que gracinha.
carinhoso, não deixa de ser carinhoso, Claro. mas que reforça e na maioria das vezes não está autorizado pela pessoa que está recebendo esse tipo de cuidado ou de atendimento. E a mídia reforça o tempo todo, trazendo estereótipos e colocando esse idoso nesta situação, ou de dependente de cuidado, né, ou de alguém que precisa de ajuda para poder chegar próximo, né, da vida dos outros e sempre muito glamuroso, né? Então eu sempre falo, se eu começar a mergulhar com os golfinhos ou pular de paraquedas, alguém faz alguma coisa, porque eu nunca fiz isso, não vai ser aos 90 anos que eu vou fazer. Mas é este idoso que a gente glamoriza, né? Então ele é um super idoso. Sim. E os outros todos são grandes perdedores ou são consumidores. E aí eu construo uma mídia e uma propaganda voltada para ele. E sempre usando de estereótipos muito frequentemente, inclusive com mulheres idosas. A gente já teve denúncias e trabalhos até acadêmicos da gerontologia que vão olhando as propagandas. Por exemplo, você põe numa academia assim, você quer ser igual essa daqui, uma velhinha, ou você quer ser uma jovem. Veja, esta não é uma opção posta se você tiver 80, 70 anos, mas é desse lugar que você é colocado, né? Isto é o que você não quer ser. E aí tem uma coisa engraçada que eu ia trazer para o professor Egídio. Nós tivemos 2 exemplos de pessoas de mais idade, uma com 80 e poucos anos, outra que acabou de fazer 90, que chamaram a atenção e ninguém chamou-as de idosas, velhinhas, senhorinhas. A Jane Fonda sendo presa em Washington, numa manifestação. A Jane Fonda está com mais de 80 anos. 81 anos. E a Fernanda Montenegro, que acabou de fazer 90 anos. Ninguém chama de senhorinha, de velhinha, de maioridade ou melhor idade. A Jane Fonda na melhor idade fazendo... Não. Tem que ser famoso para fugir do estereótipo? Infelizmente tem. É isso. Ainda no mundo de hoje, infelizmente tem. Que aí a mídia faz esse papel, né? Aí não chama, né? Porque também essas 2 pessoas que você citou, elas não tiveram medo de assumirem a idade que têm. Então, elas chegaram publicamente, umas 81 anos, outras 90 anos de idade, e assumiram a idade, o que já é uma exceção, sobretudo no meio delas, que é o meio artístico, exatamente, que mais do que qualquer outro meio valoriza muito, e sobretudo na mulher, a questão da aparência, a questão da eterna juventude. Né? Isso já as coloca numa outra condição. Então, essas 2 pessoas representam o quê? Representam pessoas que você admira independentemente de qualquer outro denominador. Independentemente da idade, a idade acaba sendo de menos. Mas não é isso que acontece com a maioria da população. Exatamente. A maioria da população é feita de meros mortais como nós. Sim. Então, nessa população que é feita de meros mortais, o estigma é muito maior da idade. Por isso que elas têm, como a Marília falou, essa questão que chega a ser uma gerontofobia, esse medo exacerbado de envelhecer. E acaba utilizando de todos os recursos para tentar, pelo menos, apagar um pouco essas mazelas do tempo e mostrar que ela é de uma outra faixa etária. E veja, elas são famosas e estão bem, né? Sim, e a partir do momento que estão bem, se colocam, inclusive, em condições, estão se posicionando. Exatamente. Estão construindo a sua história, a sua cidadania, e apoiando sua sociedade, saltar de paraquedas ou nadar com golfinho. Agora, os que não estão bem, mesmo famoso, eventualmente também se afastam da mídia e também acabam sendo alvo de preconceito. E acabam entrando naquela outra caixinha. O pobrezinho envelheceu. Que são atitudes paternalistas que acabam também sendo uma forma de estereotipar. Estereotipizar. Exatamente. Por quê? Porque no momento que você tem também os estereótipos positivos, né? Que são aqueles que você associa todo idoso a um sábio, porque ele envelheceu, então ele é sábio. Ele envelheceu, então ele é bonzinho. Não, isso também é um estereótipo positivo. Obviamente que os estereótipos positivos, eles acabam acontecendo em muito menor monta do que os estereótipos negativos. Mas isso também é uma forma de você criar estereótipos e uma forma de preconceito. Não, até porque, assim, todos envelhecem, né? As pessoas falam, mas ele é chato, é um velho chato. Sim, mas chatos também envelhecem. Sim, bandidos, um jovem chato. Provavelmente. Bandidos também envelhecem, né? Então, esse preconceito também de você glamorizar, né, de alguma forma, também atrapalha, né? É preciso normalizar. Nós estamos vivendo muito, provavelmente todos nós aqui vamos viver muito, talvez alguns melhores que outros, e também precisamos não responsabilizá-los, né?
Porque o que está melhor, você fala, nossa, ela fez de tudo para estar assim. E o outro que está pior, você fala, não, mas também, né? Então, não cuidou, né? Então, a autorresponsabilidade é sempre individual, o que não é verdade. Sobre esses cuidados, a gente já vai falar sobre isso. Você encarar, Marcelo, o idoso como a diversidade que toda faixa etária traz. O jovem é diverso, o adulto é diverso e o idoso mais ainda, porque ele teve todo o curso de vida. E que a melhor idade pode ter sido na sua infância, na sua vida adulta, pode ter sido ontem, pode ser um dia que você não chegou ainda, e pode ser os 90 anos. Claro, né? Mas você não precisa ser imputado, né, a ela ao envelhecer só para ficar um pouco mais fácil a vida. Né? E eu queria trazer para os senhores. Então, na outra mão, não vou chamar de uma contramão, mas na outra mão disso que a gente está discutindo, tivemos agora o mês do orgulho prateado. O que isso representa? Qual é a importância disso para combater o estereótipo, para combater o preconceito, para combater visões deturpadas e até essa autonegação? Né? Professor Egídio, professora Marília. Outubro prateado, né? Na realidade foi um mês que coincide com o mês do... outubro, vem vendo agora. E aí é um mês que se foca em vários aspectos associados a esse envelhecimento. Tanto do ponto de vista de saúde física, saúde mental, do ponto de vista ambiental. Então se foca no que seria necessário para você fomentar um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável. Então são diversas instituições que estão associadas nesse Outubro prateado, que nada mais é do que uma forma de você educar a população, educar os meios de comunicação sobre o que é realmente o envelhecer, o que significa o envelhecer, qual a importância desse envelhecimento. Que isso é algo que está sendo debatido, mas que tem que ser colocado em prática, né? Todo mundo fala da importância economicamente de você ter um idoso saudável, um idoso ativo, mas quando você vai na prática, muitas das oportunidades são limitadas justamente pelo fato dele ser um idoso. Exatamente, quer dizer, aí vira... Mas isso é algo inegável. Né? Na realidade, o mercado 50+ hoje, nos Estados Unidos, já movimenta 7 trilhões de dólares por ano. E aqui no Brasil, o mercado 60+ já movimenta R$1 trilhão por ano. Então, é desprezível. E há áreas que crescem absurdamente com turismo. Com turismo, para todos os segmentos, né? E uma população que cresce muito. Claro, tem capacidade de consumo. E a sociedade tem que estar consciente disso e tem que estar sensível a isso, porque você não pode perder o andar. Inclusive, às vezes, acaba ficando à mercê, né, desse próprio desejo de que consuma endividamentos, etc. Porque ela vira alvo, de alguma forma, de que alguém que tem renda, por ter trabalhado ao longo da vida toda, não que seja muita coisa, porque a maioria se aposenta, empobrece, etc. Mas, de alguma forma, às vezes, até na comunidade que vive, é alguém que tem uma renda mais periódica, permanente, com mais seguro, né, mais segura, e que acaba ajudando a família toda, inclusive. Agora, em relação ao mês de outubro, eu gosto muito da ideia de que a gente possa incentivar as atividades relacionadas à questão do envelhecimento, mas, em particular, acho que a gente tem que conseguir fazer isso o ano todo. Os meses, né? A gente brinca, às vezes, assim, a quem interessa os meses coloridos, né? Acho importante, por exemplo, a gente tem lá o mês amarelo, a questão da saúde mental, a gente tem vários, outubro rosa, de mama. Que acho fundamental para que a gente traga alguns assuntos para a cena. O que me preocupa, às vezes, é que só fique concentrado, né? E aí, como se no resto do ano a gente não tivesse, não se envelhecer. Não se preocupe que a gente não envelhece. Todos. Mas acho que sim, a hora que você tem um mês onde essas atividades elas se intensificam, é fundamental. Mas a gente precisa falar mais para as crianças, para os jovens, né, nas ruas, aonde estamos. Tem se falado, professora Marília, sobre envelhecimento, pouco. Em tudo. E por quê? Porque é uma cultura que tem que ser mudada. Mesmo na escola médica. Os velhos eram escondidos, retirados. Exatamente. Saíam de cena. É a sociedade invisível que a Simone de Beauvoir criou. Você sabia que existia, mas ninguém falava, e então fazia-se que eles não existiam. Fazia-se de conta que eles não existiam. Então, você tem uma sociedade invisível. Só que essa sociedade invisível está crescendo cada é. vez mais. Pois é. Todos nós daqui a pouco fazemos parte dela. Existe invisível em muitas situações até hoje. Né? 4 décadas ou 5 décadas depois que ela criou o termo. Sim. Então, até hoje, ela continua existindo. E ela existe, inclusive, em instituições de saúde.
né? Esse em é o que ponto. vai o filho com a mãe numa consulta médica e o médico só se dirige ao filho, independentemente daquela mãe ter plenas condições de responder todos os tipos de questionamento que ele fez. Então, quando você diz assim, existe uma educação em relação ao velho, não existe nem no próprio currículo médico. Muitas faculdades não priorizam o ensino da geriatria, da gerontologia. E isso deveria ser algo que todos os médicos deveriam ter isso na sua formação básica. Então, esse é um importante esforço, né? Que o conhecimento sobre envelhecimento, conhecimento gerontológico, que é o pensar da velhice, possa ser transversal em todos os níveis da educação, na formação de profissionais de saúde. Como a gente fala, a gente forma médicos para cuidar de criancinhas e mulheres grávidas. As mulheres já quase não ficam grávidas. Exatamente. As criancinhas também quase... e nascem pouco, né? Cada vez menos. E aí temos a outra ponta, temos que cuidar dos idosos, das é, condições crônicas que nem sempre estão sendo abordadas. Quando você questiona e você vê o número de formandos, egressos das faculdades de medicina que optam por a carreira geriátrica, é muito baixo e não tem aumentado. E se você conversar com eles, a gente tem pesquisas que mostram que eles também têm seus preconceitos, né? Porque vão aprender a cuidar dos idosos em asilos, ou em hospitais de longa permanência, etc. E acabam vendo aquela condição. Aquela condição que não é nem a comum, não é aquilo. Não é a realidade. Vai fazer parte da realidade. Faz parte, dele, mas não é a mas não realidade. É uma realidade. É uma realidade. E que tem um conhecimento que precisa ser construído dos cuidados paliativos, dos termos antecipados de vontade, para você ter mais direitos sobre o que você quer para você, e que, de verdade, a gente acaba ensinando muito mais a autoincorporação tecnológica, né, que naquele momento não seduz aos nossos estudantes pensar nessa velhice. É preciso estimular isso. Ótimo, porque vocês estão me dando todo o gancho para o próximo bloco. A gente vai fazer uma rápida parada, a gente volta em seguida.